semana passada nós falamos sobre aquela questão da população mundial em números, né? Como que é essa divisão da população. E aí hoje nós vamos continuar nessa parte da população, tá? Lembrando que a atividade eu vou dar depois da próxima aula, tá? Então nós vamos falar hoje da questão do crescimento da população e o crescimento, questão da transição demográfica, tá? O que que é a transição demográfica, o que que ela, por que que ela está acontecendo, né, nos países, certo? De vez em quando eu vou beber água porque minha voz está doendo. Então, pessoal, transição Tranquilo. demográfica. Então, vamos lá. Lembrando, qualquer coisa, pode usar, abrir o microfone e me perguntar, tá? Fica à vontade. Então, lá. Nós vimos, então, na aula passada, né, a questão da população, que há essa variação, né, de crescimento, de como está sendo organizada a população mundial, né? Nós vimos aquela questão do crescimento vegetativo, da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, e tudo mais, né? E isso, claro, vai ter influência porque nós vamos ter variados ritmos, lá, de crescimento da população nas diferentes regiões do planeta, né? Cada região vai ter, cada continente, cada país vai ter uma taxa de crescimento da população ou de diminuição também, né, a gente pode falar, diferente, né, por causa, e a gente pode definir isso, verificar isso, através da transição demográfica. Então, vamos voltar, vamos ver esses dois termos. Primeiro, demográfico, eu já falei na aula passada. Demográfico é da população, né? Demo, população, gráfica, estudo. Estudo da população, seria demografia ou demográfico. Então, transição demográfica, a gente está falando de algo da população, né? Transição é a mudança, é a transformação, é modificação. Então, quando a gente fala de transição demográfica, nós estamos falando da transformação, da mudança da população de um país, de uma região. Como que é essa modificação, como que é essa transformação, tá? Como que é essa troca da população, certo? Então, lá, até o século XVIII, lembrando, século XVIII, século a gente sempre, para saber o ano, a gente joga um para trás. 18 menos 1, 17. Então, 1700, né? Então, até o final de 1700, as taxas de natalidade e mortalidade foram altas, né? Tinha muito nascimento, mas também tinha muita morte, porque a expectativa de vida era baixa, não tinha tratamentos adequados de saúde, a alimentação era ruim, a maioria das pessoas não tinha a educação, não tinha água tratada, não tinha esgoto tratado, tudo mais, né? Então, por causa disso, a população crescia lentamente, né? É o equilíbrio, né? Nenhum nem outro estava acima, né? Estava equilibrado. Tanto o nascimento quanto óbito estavam iguais. Então, a população fica igual, fica estagnada, né? Estagnada é que está parado, né? Esse equilíbrio foi interrompido no final do século XVIII, então no fim de 1700, e início do século XIX, 1800, quando o desenvolvimento econômico e os primeiros avanços da medicina fizeram com que as taxas de mortalidade começassem a cair, né? Porque até então, por exemplo, o cara estava lá doente, estava passando mal, eles acreditavam que ele estava com humores, com coisas no sangue. Então, o que, que eles faziam? Ia lá, fazia laceração e tirava o sangue do cara, porque estava com sangue demais no corpo, ou o sangue estava sujo, então tinha que tirar a sujeira. Então, fazia aquilo lá e tirava o sangue. Só que isso, claro, enfraquecia o cara. Eles não tinham conhecimento científico e tal. Tomava remédio que tinha chumbo, acreditando que ia fazer bem, mas o chumbo é extremamente venenoso. Então, o cara morria envenenado. Então, tinha muitos problemas, tá? Não tinha anestesia, não tinha remédios para combater infecção, não tinha nada, tá? Mas no fim do século XVII, início do século XVIII, XIX, fim do XVIII, início do XIX, começa a desenvolver isso, começa a aparecer medicamentos, novas técnicas, né? O pessoal, por exemplo, ia fazer operação, não lavava a mão, então aí eles começam a limpar, né, as mãos, os equipamentos. Então começa as pessoas a viverem, né? Porque era muito comum, por exemplo, a criança morrer no nascimento e até a mãe morrer,
porque era só parto natural, às vezes perdia muito sangue, morria, né? Então, começa a diminuir a taxa de mortalidade. Os nascimentos continuam altos, mas diminui a taxa de mortalidade. O que vai acontecer? A população vai aumentar. Mais nascimentos do que mortes, aumenta a população. Olha lá, as taxas de natalidade continuavam elevadas. A população mundial começou a crescer. Ou seja, começou a acontecer uma transição, uma mudança da demografia, uma mudança da população. Então, a população mundial passou de parada, estagnada, para aumentar, começou a crescer. Isso que foi a primeira transição demográfica. Houve o aumento, a mudança, como era a população, tá? Olha lá. Com melhorias de condições de saúde sanitárias, as taxas de mortalidade começaram a diminuir e ao mesmo tempo que as taxas de natalidade também começaram a diminuir. Aí, com o tempo, nós vamos ver que vai acontecer coisas que vai fazer com que as pessoas também tenham menos filhos, né? O custo de vida fica mais caro, as mulheres começam a trabalhar, então já não tem aquele negócio de ter que a mulher ficar em casa criando filho para o homem, enquanto ele trabalha e vive a vida dele. A mulher agora ela pode passar a trabalhar, então ela vai dedicar a vida dela ao trabalho, não tanto mais à família, a filhos, né? Então, começa a ter uma menor taxa de mortalidade e uma menor taxa de natalidade também. Olha lá. Só que ainda continua a crescer, porque ainda tem mais nascimento do que morte. Mesmo que o número de nascimentos diminua, como morre pouca gente, ainda aumenta a quantidade da população. Em determinado momento, o equilíbrio foi retornado, né? Principalmente lá na Europa, né? Por quê? O número de nascimentos diminuiu tanto que ele se igualou ao número de mortes, como era antes, né? Então, agora a população está crescendo, mas é muito pouco, porque em muitos países, ou tem a quantidade de nascimentos é igual à quantidade de mortes, ou ela está abaixo, tá? Então, a diminuição da população está acontecendo, certo? Olha aqui, nesse gráfico, não sei se todos vão conseguir ver, porque está no celular, mas ele nos dá a população mundial entre 1800 e 2017. Então, ó, em 1800, a população era de 1 bilhão de pessoas, né? E olha aqui, em 2017, nós estamos em 8. Então, em pouco mais de 200 anos, a população aumentou mais de 7 bilhões de pessoas, tá? Perdão. E aqui, antes de 1800, a linha está praticamente reta, né? Tem pouco aumento. Por quê? A população se manteve ali, ó, entre 0 e aproximadamente 200, 300 milhões. Então, por a maior parte da história do planeta, da humanidade, a população do mundo não passou de 500 mil habitantes. Dá para vocês pensar, hoje 500 mil é uma cidade grande, uma cidade média daqui do Brasil, né? Poste Caldas tem 200, né? Então, não é olha para vocês verem, hoje o que tem numa cidade tinha no mundo inteiro, né? São Paulo tem, acho que tem 2 milhões de habitantes. É para vocês verem, é muita diferença, tá? É muita coisa, certo? Então, esse processo aconteceu na Europa, na América do Norte e no Japão ao longo dos últimos séculos. Qual o processo? É o processo de ter pouco nascimento e pouca morte, tá? Essas regiões mais desenvolvidas já completaram a transição. Então, você passar, o que é a transição? Você passar de crescimento para diminuição. Isso que é a transição demográfica. Você tem a mudança do crescimento da população. De uma população que está crescendo para uma população que está diminuindo, tá? Então, lá, esses países, justamente nas regiões mais ricas. Por quê? Nesses lugares, as pessoas têm condições de vida melhor, então elas vivem mais, só que as pessoas estão trabalhando, estão fazendo, elas não querem ter filho. Ou se tem um ou dois, né? Vamos pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha família. Meus avós, pais do meu pai, tiveram 12 filhos. 12. O meu pai teve 2, eu e meu irmão. Eu e meu irmão, nenhum de nós tem filhos. E não sei se vamos ter. Então, vai para você ver, passou de 12 para 0. Em questão de 3 gerações. De 12 para 0. Houve uma diminuição, olha para você ver, já houve uma diminuição de 12 pessoas nessa troca, né? Foram 12 pessoas a menos.
Então, já diminuiu. Isso pode parecer pouco, mas se você pegar no Brasil inteiro, todas as famílias acontecer isso, dá uma diminuição muito grande. Tanto que o Brasil está passando pela transição demográfica, tá? O Brasil ele está chegando quase no processo de que está estagnado. Nós ainda temos um pouco mais de nascimento do que morte, mas se diz que nos próximos anos, no máximo até 2050, o Brasil já deve igualar o número de nascimentos para o número de mortes, talvez até já passar o número de mortes ao número de nascimentos e começar a diminuir a população, tá? Então, lá, as demais regiões do planeta, né, fora Europa, América do Norte e Japão, que são as regiões desenvolvidas, ainda estão realizando a transição, então ainda estão com população em crescimento e estão passando para a população em diminuição. Olha lá, nos países do Sul, né, que é países da América do Sul, América Latina, né, América Central e do Sul, África, alguns países da Ásia, como a Índia, por exemplo, e da Oceania, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo. Então, está tendo menos nascimento e menos morte, né? Porque se vocês pegar o Brasil, por exemplo, hoje a expectativa de vida está ali por volta de 75 anos, tá? Tem diferença homem e mulher, mas vamos pegar o geral, 75. Se você comparar, por exemplo, há 50 anos atrás, houve um aumento da expectativa de vida. Era o que? 50, 60 anos, né? Lá na Idade Média, qual era a expectativa de vida das pessoas? 30 anos. Eu seria um idoso, tá? Então, esses países estão agora passando pela transição, porque eles ainda têm uma taxa de natalidade, mas está diminuindo, tá? As pessoas já estão tendo menos filhos, seja por escolha, seja porque não podem, mas estão tendo menos filhos. Então, ó, por causa da melhoria das condições de vida, que está acontecendo nesses países, né? Agora que muitos dos países da África, muitos países da América do Sul estão desenvolvendo seu sistema de saúde, estão conseguindo dar uma melhor condição de vida para as pessoas. Olha lá, ó, em alguns países da África e da Ásia, o número de filhos por mulher ainda é elevado quando comparado à média mundial. A média mundial é 2,4. Pensa na casa de vocês, quantos irmãos tem? Deve ser próximo disso, né? Aqui em casa foi dois, né? No caso da minha mãe, foi dois filhos que ela teve. Minha cunhada não tem nenhum, já é zero. Eu não tenho mulher, então não tem filho, então já é zero também. Então, viram como está diminuindo, mas na África e nesses países da África e da Ásia está acima ainda, tem 3, 4 filhos por mulher, às vezes até mais, né? Então, nesses continentes é onde nós estamos tendo um aumento da população. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que esses vão ser os continentes onde nós vamos ter a maior população mundial no futuro? Por isso, porque são os continentes mais pobres, onde ainda é preciso. Por que o pessoal tinha mais filho antigamente do que hoje, professor? É só porque as condições de vida, é só porque vive mais e tudo mais? Não, é porque as condições de vida eram muito mais difíceis naquela época, né? O Brasil, até 1950, era um país rural, né? A maioria de vocês mora na zona rural e sabe, a maioria de vocês tem certeza ajuda o pai e a mãe nos trabalhos, né? Hoje é mais fácil, tem maquinário e tudo mais. Agora, imagina lá em 1910, 1920, mal tinha um trator, né? Tudo feito à mão, com enxada. O cara tinha que ter bastante filho. Quanto mais filho, melhor para ajudar na lavoura, né? Era muito bom ter bastante filho. Hoje já não tem necessidade. Não é tão necessário. Então, estão tendo cada vez mais filhos. Ainda mais na cidade, que é muito caro criar filho e não vai ter, você não precisa, né? O cara trabalha numa fábrica, ele não precisa levar o filho para trabalhar na fábrica. A mulher trabalha no comércio, ela não precisa. É professora, não precisa do filho para trabalhar, né? Por isso que hoje é muito menor, as famílias são bem menores do que eram antigamente, tá? Então, ó, então essa transição demográfica, ela vai ter 4 fases, tá, gente? 4 momentos, né? Ligados à industrialização e urbanização, tá? Porque quanto mais indústrias, mais dinheiro. Então as pessoas têm melhor condição de vida, pode comprar as coisas, pode comprar comida, pode pagar tratamento médico. E a urbanização, né? As casas, se a pessoa tem casas, se tem água, se tem esgoto, energia elétrica, se tem escolas, se tem hospital, tudo isso ajuda, né? Então, na primeira,
os países têm taxa de natalidade e mortalidade alta, né? Aquilo que a gente falou. Tem muito nascimento e muita morte, principalmente mortalidade infantil. Na segunda fase, a mortalidade cai. Então, tem muita natalidade, muito nascimento e pouca morte. Terceira fase, ambas estão em queda. Pouca natalidade, pouca mortalidade. E na quarta fase, elas se estabilizam, estão iguais. Não tem nenhuma nem outra é maior. O Brasil, olha lá, ele está na fase 3, né? Olha lá, nós estamos ainda. As duas taxas estão em queda, mas a natalidade ainda é um pouquinho maior do que a mortalidade. Os países desenvolvidos da Europa, Estados Unidos, Japão, já estão na quarta fase, estabilizou, e está indo para diminuição. Alguns até falam de quinta fase, que é a população diminuir, tá? E olha lá, o Brasil em 2025, olha lá, que eu falei até 2050, mas 2025, ele já deve iniciar a fase 4. Ele vai chegar no nível dos países desenvolvidos, não com o nível dos países desenvolvidos, mas ele vai começar a população estagnar, parar, tá? Não vai nem crescer, nem diminuir, tá? Olha lá. Então, ó, esse gráfico aqui dá para a gente ver bem, ó, as 4 fases, né? Então, lá, pré-transição, natalidade e mortalidade alta. Olha lá, crescimento vegetativo pequeno, porque tem pouca diferença entre as duas, né? Muito nascimento, muita morte, mas o nível, o tamanho da população estável. Fase 2, aceleração demográfica. Nós temos muito nascimento, ó, a linha vermelha aqui, e pouca mortalidade. Então, tem muita diferença. Aumenta a população, ó, o crescimento vegetativo indo lá em cima. Terceira fase, desaceleração. A taxa de natalidade diminui e a taxa de mortalidade continua. Então, a população, o crescimento vegetativo cai, né? A população começa a diminuir, né? Não cresce tanto. E aí, estabilização. As duas voltam a ficar no mesmo nível, né? Só que aqui embaixo. Agora, ao invés de ter muito nascimento e muita morte, tem pouco nascimento e pouca morte. E a população fica parada naquele nível, tá? Alguma dúvida? Algo que não ficou Tudo ok. De boa. beleza, então. Pessoal, alguma coisa que vocês queiram perguntar, algo que vocês ainda tenham dúvida, tanto dessa aula quanto Ô, da. Elis, Hum, eu vou formatar meu celular. Assim que formatar, eu vou tentar lá na conexão escola. tá, beleza. Qualquer coisa você manda mensagem, tá? Ó, aí, pessoal, lembrando, Beleza. como eu sou coordenador, pode mandar mensagem, tá? Fica à vontade.